galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos falar do Cariocão 2018, segunda rodada do retorno. Já tivemos no sábado aí o Fla-Flu, onde o Fluminense fez 4-0 no time reserva do Flamengo. Li no jornal aí, massacre, humilha... Pô, na boa, não é nem para os flamenguistas ficarem preocupados com isso, porque o time era completamente misto, o Carpegiani foi homem suficiente para ver, para assumir que ele escalou errado o time com três volantes, o time não jogou bem, o Rômulo horrível, botou um monte de garoto, aí um dos mais experientes fura a primeira bola, toma um gol com 1 minuto, desestabiliza tudo, ou seja, foi horrível pro Flamengo, mas bem menos. E pro Fluminense, ficou legal porque ganhou, tá invicto, ainda não tomou gol, tá começando a pegar mais coesão, pô, mas também não é para achar que é a oitava maravilha do mundo. Jogou bem sim, mereceu ganhar, mereceu golear. Os 4-0 foram a contento, não foi demais, era aquilo mesmo. Tudo bem que 2 desses gols foram falhas grotescas do Trauco e do Rômulo, porém o Fluminense ganhou. O que importa é isso. Mas também não é isso tudo. Não é isso tudo. Não estou baixando a bola, não é isso. Porque o Fluminense ainda é um time regional. É um time regional. Tem que encorpar mais, Algumas pedras ali, os torcedores do Tricolor vão ver que quando pegar um time mais qualificado, esses jogadores vão dar problema, principalmente os zagueiros, é aquela proteção à zaga que é pouca e a falta de criação que só tem um Sornosa, porém, pro regional tá bom. Mas bela vitória do Fluminense, tem que comemorar sim, porque o time tá encorpando, isso que é o principal. E o Fluminense ganhou de 4-0, o Flamengo agora está pensando em quarta-feira e o Fluminense pensando nas próximas rodadas. E vai continuar a rodada. E nesse domingo, temos mais 2 grandes jogando, o Vasco e o Botafogo. Eu posso até entrar um pouquinho antes do jogo do Vasco, um pouquinho antes do Botafogo, para a gente bater um papo, mas eu já vou deixar logo a minha análise aqui, porque quando a gente começa a bater papo, né, galera, eu acabo não conseguindo fazer análise. Então vou fazer análise aqui em separado e depois, se não tiver problema nenhum, eu abro uma live antes do jogo do Vasco, antes do jogo do Botafogo, para a gente bater um papo antes desses jogos. Então vamos lá. Então vamos falar agora, nesse momento, do primeiro jogo, que vai ser às 5 horas, no estádio Olímpio Coutinho, lá em Mesquita, que é do Vascão da Gama. O Vasco da Gama joga contra a Portuguesa. A Portuguesa ganhou na primeira rodada do Volta Redonda, de 2-0. E o Vasco, que vem de uma classificação sofrida lá na altura da Bolívia, vai jogar com time misto. O Zé Ricardo vai poupar alguns jogadores, não porque ele vai para a Libertadores. Ele vai poupar porque alguns jogadores ficaram muito desgastados devido à altura e ele não quer forçar e de repente algum jogador se machucar e perder o jogador por restante da temporada. Mesmo que ele não continue, por causa da proposta que ele recebeu, parece que ele dá a resposta essa semana, na segunda ou terça-feira ele dá a resposta. Muitos jogadores do Vasco já falaram que a proposta é muito boa, que se fosse para eles, eles iam ficar balançados sim, que provavelmente o Zé Ricardo está balançado, mas ele só vai dar, ele é um cara muito certinho, muito correto, ele vai dar a resposta na segunda-feira. Provavelmente ele vai conversar com os dirigentes, até porque o Zé Ricardo pode ser um grande treinador, eu até acredito, mas a família dele fica em primeiro lugar. Então o salário dele vai aumentar 3 vezes lá. Será que o Vasco vai conseguir bancar isso? É complicado. E o Vasco também não pode falar, não, a gente vai te dar um contrato de 3 anos, você não vai ser mandado embora nunca. Aqui no Brasil não funciona. Ele vai bem, chega na Libertadores, ele perde. No Brasileiro ele começa mal, o nego manda embora. Aí acabou para ele. Então é complicado. Ele pode ser mandado embora lá? Pode. Mas aí se ele faz um contrato lá de 3 anos, como parece, com 500 mil por mês, eles vão ter que pagar a rescisão. Aí o cara pode se estabilizar financeiramente. Então para se ter que pensar. E o Zé Ricardo vai colocar um time misto. E nesse time misto, sinceramente eu não sei qual é,
ele quer rodar o elenco, porque da mesma forma que eu vi, é lógico que a altura atrapalhou o time do Vasco. Porém, a derrota de 4-0 para o Vasco lá em cima não foi só por causa da altura. Não foi só por causa da altura. Alguns jogadores ficaram muito abaixo. Estão culpando muito o Pikachu. Mas eu não vi só a culpa do Pikachu. Eu vi culpa dos dois volantes. Os dois volantes não marcaram ninguém. Deixaram o Pikachu sozinho para marcar 3. Aí fica complicado. O Serginho colocou na correria danada lá, por mais que o Pikachu corre, mas ele ia cansar, porque a bola é mais rápida, ele não estava, fisiologicamente o corpo dele não estava preparado ainda para a altitude, ou seja, ia complicar sim como complicou. E o Zé Ricardo quer dar chance a alguns jogadores que não estão tendo chance, principalmente a estreia de Giovanni Augusto, ali no meio para ajudar na criação. E pelo que o Zé Ricardo falou, o Giovanni Augusto não disputa com o Evander. Para ele o Evander é o cara. Para o Zé Ricardo o Evander é o cara. Eu não vejo o Evander como cara de criação. Não vejo. A hora que o Vasco pegar um time mais forte, e esses times da Libertadores, eu quero ver o Vasco quando pegar o Cruzeiro. Eu quero ver se o Evander vai tocar na bola, se ele vai criar alguma coisa. O Evander não é de criação. Ele é um muito bom jogador, mas ele não é de criação. O Wagner era de criação. Porém, para o Zé Ricardo, o Giovanni Augusto disputa posição com o Wagner. A meu ver, erradamente. Mas ele é o treinador. Então tem a estreia de Giovanni Augusto, que ele quer ver o Giovanni Augusto ali, que de repente vai ser o Giovanni Augusto que pode ajudar o Evander na criação. Tem lá o Galhardo, lateral direito, que está disputando vaga ali com o Pikachu. O Galhardo falou que a melhor parte dele é o ataque, ele treinou batidas de falta, tá batendo falta bem, ele, Giovanni Augusto, ele tem que melhorar um pouco a defesa, condicionamento físico, ou seja, ele vai com um time misto, deve ver quem são daqueles jogadores ali que sentiram menos altura, vai colocar para jogar e vai botar alguns jogadores que não estão tendo muita opção, mas principalmente esse jogo contra a Portuguesa é para ver o Giovanni Augusto. Eu também estou na expectativa de ver o Giovanni Augusto, como é que ele vai se sair ali a estreia dele. Ele é bom jogador. Vamos ver se ele incorpora. Eu acho, na minha visão, que ele vai dar certo no Vasco. Acho que ele vai se encaixar ali, porque ele tem qualidade e é uma grande chance para ele. Ele estava encostado lá no Corinthians, então é uma grande chance para ele aqui no Vasco e vai disputar uma Libertadores. Então, o Vasco vai jogar contra a Portuguesa às 5 horas da tarde, de São Paulo, com time misto. Pode ser a última partida do Zé Ricardo. A proposta é muito tentadora. Zé Ricardo vai decidir. Zé Ricardo vai botar o time misto, falar de novo, vai botar o time misto. Pelo fato dos jogadores terem sentido muita altitude, ter sentido muito o jogo lá, ele não quer expor ninguém, de repente, uma lesão, e ele vai ver as opções que ele tem, vai colocar os jogadores que ele tem no banco para rodar, para ele poder ver com quem realmente ele pode contar. Tá certo, porque o principal pro Vasco não é o Carioca, é a Libertadores. O jogo da Libertadores é só dia 13 de março. Porém, ele tem esse jogo aí para começar a ver quem ele pode contar. A mesma coisa, o nego criticou o Carpegiani. Ah, botou o time misto, conta clássico, não interessa. Na minha opinião, não interessa. É contra o Fluminense. Ah, foi, mas o Flamengo já ganhou. A Guanabara já está na semifinal. E o mais importante do Flamengo é o jogo de quarta-feira. Esse jogo do Fluminense pro Flamengo valia para alguns jogadores. E alguns jogadores mostraram que não tem condição de jogar no Flamengo. Rômulo e Trauco. Não tem o Rômulo, então o Trauco ainda está voltando. Mas o Rômulo já teve um monte de chance, provavelmente. Algum time aí que quiser o Rômulo, Botafogo, Fluminense, Vasco, quem quiser, chega lá no Flamengo, bate na porta, que provavelmente o Flamengo dispensa o Rômulo. Provavelmente. Então, o Rômulo é mau jogador? Não é. Mas no Flamengo, infelizmente, ele não acertou e não dá mais. E ontem ele comprometeu sim o jogo inteiro do Flamengo. O Flamengo ia perder o Fluminense? Até ia perder, mas não seria de 4-0 se ele não tivesse uma falha ao no minuto. Então o Zé Ricardo está vendo isso, vai botar um time misto para ver com quem ele pode contar na Libertadores. Porque nesse jogo de hoje, provavelmente vai ter jogadores que vão falar:
Zé Ricardo, pode contar comigo. Zé Ricardo vai contar. E vai ter jogadores. Zé Ricardo vai falar: aquele ali eu não conto mais. Aquele lá vai ser em última. Se eu não tiver jeito, eu escalo ele. Para isso que vai valer esse jogo. A Portuguesa é um time azeitadinho. Vai dar trabalho. É lógico, o time do Vasco é melhor. Porém, como ele vai jogar com um time misto, provavelmente vai faltar liga, vai faltar coesão. Então o jogo tende a ser mais complicado do que deveria se o Vasco tivesse com o time principal. Mas aí é só no jogo, é um jogo teste, torcida vascaína. Se o Vasco ganhar, perder ou empatar, não é nem para ficar muito eufórico, não é nem para reclamar muito, vai ser um teste, porque o principal para o Vasco agora é a fase de grupo, é a fase de grupo. Então é só um teste para ver com quem realmente o Zé Ricardo pode contar na Libertadores. O Vasco quer chegar às semifinais aí do Carioca? Quer. Vai botar um time misto, ainda vai ter mais umas 2 ou 3 rodadas pelo Carioca aí para ele poder botar o time principal para ganhar ponto e chegar até as semifinais, porque dia 13 já tem o jogo da Libertadores. Então, o jogo anterior, antes da Libertadores, o Vasco não vai com o time principal. Então, provavelmente o Vasco vai jogar com esse time misto, joga mais 2 partidas com o time principal, mais um time misto e depois, provavelmente, o jogo da Libertadores. Então, torcedores vascaínos, hoje, 5 horas da tarde, o Vasco Portuguesa, no Gelite Coutinho, lá em Edson Passo, campo do Mesquita, quer dizer, campo do América, em Mesquita, vai jogar contra a Portuguesa com time misto e, principalmente, vamos ficar observando o Giovanni Augusto, ali no meio de campo, como é que ele se sai, tá? Se der, eu entro uma live 30 minutinhos antes de começar o jogo do Vasco, eu entro ao vivo para a gente bater um papo. E terminando o jogo do Vasco, a gente entra ao vivo para bater aquele papo. Vai ser um papo rápido, sobre o resultado do jogo do Vasco, porque em seguida tem o jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo, se eu não estiver enganado, é 7h30. O jogo do Vasco começa às 5, termina quase 7 horas, 6 e pouca, quase 7 horas, então dá pra gente bater um papo aí uns 20 minutinhos para mim poder falar também do Botafogo e acompanhar o jogo do Botafogo. Então, meus amigos, um grande abraço, dê seu like. Minha amiga Viviane, que falou lá que acompanhava meu canal, mas não concordou com alguma coisa que eu falei sobre o Fluminense, deve ter sido isso. Dê sua opinião, eu dou minha opinião e você tem a sua. Se você não concorda, diz aí com o que você não concordou, que de repente eu cheguei aqui e falo: não, Viviane, você está certa, eu vou, a partir de agora, concordar com a sua opinião. Então aqui é para a gente ter opinião, bater papo, cada um tem a sua visão e ninguém precisa ficar chateado com ninguém se a visão for diferente. A gente tem que sempre usar uma frase, um ponto de vista que é o seguinte: vamos concordar em discordar. Ou seja, a gente concorda que discorda em alguma coisa, mas o fato da gente discordar em alguma coisa não quer dizer que a gente tenha que brigar. A gente só não concorda naquilo. Concorda em outras coisas, mas naquilo não concorda. E precisa brigar? Não. Então coloque na cabeça. O detalhe é aprender a concordar em discordar. Então vamos concordar que a gente discorda em alguma coisa, mas a gente não precisa brigar por causa disso. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais, fui, tchau!